Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Iniciamos uma semana e eu fico pensando quantas pessoas vivem e sobrevivem aprisionadas. Quando eu falo aprisionadas, o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que existem prisões que elas paralisam as nossas atitudes, as nossas ações e reações. E nós ficamos retidos num espaço e esse espaço passa a ser o nosso local, a nossa limitação. Pense numa casa. Uma casa precisa de três coisas para existir. A casa precisa de fundamentos, a casa precisa de paredes e a casa precisa de teto. Se eu não tiver cuidado, eu nessa prisão, eu faço escolhas seletivas sem perceber. Eu posso ficar no lugar só porque tem teto. Eu posso ficar no lugar só porque tem paredes. Eu posso ficar no lugar só porque tem piso. E o perigo é porque cada uma dessas coisas simboliza uma necessidade na vida humana. Por exemplo, quando eu tenho fundamentos, eu preciso aprender com esses fundamentos de uma casa que tudo que eu faço na vida eu preciso ter os pés no chão. Eu preciso saber onde eu estou pisando. Eu preciso pisar com segurança. E se eu não tiver cuidado, a vida ela se torna uma prisão porque eu saio pisando sem consciência. Eu saio andando sem conhecer os caminhos, sem fundamentos, e aí eu me deparo com as paredes da existência humana. A casa precisa de paredes porque paredes não é apenas para me proteger dos meus vizinhos, proteger a minha privacidade, proteger os meus vizinhos de mim ou a privacidade deles. Paredes fala de limitação. O meu terreno vai até aqui é o meu espaço, até aqui eu vou, até aqui eu posso, até aqui eu tenho liberdade. Passou disso aqui eu não posso. E o teto, o teto é uma condição de proteção, porque durante o dia, se eu não tenho um teto, o sol me castiga. Durante a noite, se eu não tenho um teto, o frio me castiga. E mais do que isso, eu posso até, por conta de não ter teto, contemplar as estrelas e as nuvens. Mas a primeira chuva que vier vai alagar minha casa, vai destruir os meus móveis. Então, é mais ou menos desse tipo de proteção que o Salmo 91 está falando. E ontem nós falamos do verso 10, que diz que nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à sua casa, à sua tenda, seu apartamento. E isso me leva à percepção de que quantas pessoas vivem prisões de palavras, quantas pessoas vivem prisões de eventos na vida, de experiências na vida. O meu tempo não dá para esboçar tudo, mas vem tantas coisas ao meu coração, praga nenhuma chegará à sua tenda. Eu conheço pessoas que têm uma espécie de fé tão mística, que elas são prisioneiras do misticismo. Haja vista que quando Cristo fala que se o Cristo, se ele me libertar, verdadeiramente serei livre, eu preciso entender que nenhuma outra a simpatia, e tem coisas que não vale mais a pena falar publicamente para não causar desconforto nas pessoas. Mas eu preciso entender que contra os filhos de Deus não vale encantamento. Contra as pessoas de Deus não tem palavra de maldição, não tem azar. Quanto às pessoas que servem a Deus, não tem simpatia ruim. E aí é onde a Bíblia vai ser taxativa: nenhum mal te sucederá. A ação do maligno não te sucederá. Praga alguma chegará à sua tenda. Eu conheço pessoas que tiveram insucesso nas relações, especialmente nas relações chamadas amorosas. E várias vezes, conversando com pessoas, elas disseram: eu não dou certo com ninguém porque minha avó falou isso. E eu só atraio mulher nessa forma, desse homem nessa forma. E às vezes nós entendemos que não é uma maldição. É porque o seu comportamento é vulnerável para determinados acessos. E há pessoas que geralmente elas terminam se encantando por aquilo que falta na vida dela. Ou elas terminam se encantando por aquilo que enche o seu ego.
preenche a sua lacuna. E por conta disso, elas não têm sequer capacidade de ponderar, de sair de uma prisão comportamental, sentimental e fazer escolhas condizentes. E quando a Bíblia diz que nenhuma praga chegará à sua tenda, até o processo de escolha, se eu não souber escolher, pode ser uma praga. Imagine uma relação, imagine um namoro de uma pessoa extremamente abusiva, de uma pessoa dominadora. Eu atendi um casal muito querido. E eles até separaram. Mas as primeiras vezes que eu atendi essa moça, ela dizia para mim: "Ah, pastor, na primeira semana de namoro, ele me empurrou". Mas ela gostava muito dele e o processo foi aumentando, alavancando. Então, até a escolha pode ser uma posse da palavra de Deus. Porque se nenhuma praga vai chegar a mim e eu simplesmente começo num relacionamento que eu vejo que aquela pessoa é como se fosse uma praga que vai destruir tudo que eu tenho, vai destruir as lavouras da minha alma, do meu coração, do meu pensamento, da minha fé, eu estou indo contra a palavra de Deus. Então, que o teu coração, a tua alma, a tua mente, as suas escolhas sejam pautadas nesta palavra. Você está livre do maligno, do mal. Você está livre das pragas. Não vá atrás de pragas. Não vá atrás do maligno. Não vá atrás do mal. Faça escolhas condizentes com a sua fé. Pai, obrigado por esta manhã e por essa semana. Abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fica com Deus.